Olá, tô fazendo esse vídeo dia 2 de maio de 2026, um pouquinho antes de fazer a pós-produção dos eventos. Hoje, sábado, houve evento durante toda a semana e tem gente que me fala: Mestra Cris, como que você consegue trabalhar depois de ter perdido o mestre num luto recente? Então eu tenho algumas respostas muito pessoais, porque o luto é muito pessoal. O teatro, ele é uma arte milenar, né? A sua origem é sagrada e nessas décadas de atuação eu constituí uma família, são amigos. Isso ajuda. Eu sou uma operária do palco, tô no palco agora, né? Isso ajuda, o trabalho ajuda. Eu tenho o mestre dentro de mim e comigo o tempo todo, não está aqui fisicamente, mas está o tempo todo comigo. Eu tenho o meu ofício e as técnicas também para lidar de uma forma mais adequada com as minhas emoções. Agora, se eu tivesse tido que fazer palhaçaria, que tem um módulo no curso, que a palhaçaria eu tenho a minha palhaça, que é a Purpurina, e 3 dias antes do mestre falecer, eu estava fazendo a minha palhaça Purpurina. Agora, eu fico pensando, talvez eu amarelasse fazendo a minha palhaça na ocasião da morte em dezembro. Pensando bem, eu tenho técnica para isso, mas teria sido muito difícil. Então a resposta está aí. É uma construção. A minha construção enquanto atriz e pessoa. O teatro, na minha adolescência, me salvou. Eu tive sérios problemas de saúde na família e o teatro, aos 12 anos, me deu um rumo correto na minha vida. Então, eu agradeço a tudo que eu sou hoje ao teatro e ao meu ofício, né? Sou uma operária do teatro. E hoje a gente terminou os eventos com figurino, que é um clássico da literatura que a gente trabalha há algumas décadas. Eu fiz o filme A Princesa e a Mendiga com o mestre Emílio Fontana e todos os anos a gente revê, então os alunos, a equipe assistem novamente essa obra do cinema que o mestre Emílio Fontana atua também, dirige, atua, eu faço A Princesa e a Mendiga. E então foi muito interessante essa semana, é um depoimento que eu estou dando, que as pessoas no estúdio da Berrine encontravam comigo num dos eventos e falava: ai, Cris, que saudade, que bom trabalhar com você, meus pêsames. Que muita gente estava no trabalho, mas não tinham me dado os pêsames ainda. Então, é saber sobreviver com essa dor profunda trabalhando. É isso, não sei se eu respondi. Vamos lá, essa é a primeira parte do vídeo que eu vou mandar agora, porque eu vou agradecer a todos que participaram, tanto atuando nos eventos dessa semana, quanto na equipe técnica, na produção, e agora a gente vai, trabalhar ainda. Hoje é dia 2 de maio, sábado, são 17 horas e 30 minutos, estamos dando início à pós-produção. É isso aí, não é só fazer evento. Agora
é o trampo para guardar as coisas, né? Fazer a pós-produção, organizar. Muito obrigada pela escuta. Tchau! Olá, queridos, mestra Cris Fontana falando. Hoje é dia 2 de maio de 2026. Estou fazendo esse vídeo para agradecer. Foi um sucesso. Foram 4 eventos durante a semana com muito sucesso. Estou feliz porque no meio artístico, principalmente na área de teatro, cinema, TV, publicidade, a gente não faz nada sozinho. Se você que é ator, se você que é atriz, se você que é pai de futuro artista mirim, colaborou, fez tudo para dar certo hoje, eu tenho mais é que falar muito obrigada a todos e todas. Tem gente que fala, mestra Cris, como você consegue, num prazo de 2 horas de aula, dar conta de dirigir as cenas? Porque muito antecipadamente tem a pré-produção do evento. Evento nenhum, espetáculo nenhum, novela nenhuma, cinema nenhum acontece se não tiver uma preparação, que é a pré-produção. E a nossa equipe é fera, organizou todos os figurinos, todos tiveram figurinos diferentes para usar. Não foi brincadeira, mas eu tive a colaboração, porque a direção, se não tiver o ator, atriz, artista mirim preparado, não consegue dirigir. Não é verdade? E vocês presenciaram isso. O meio artístico sabe que eu não estou de brincadeira no meio. Eu exijo que os artistas se preparem, porque o diretor não consegue, a diretora não consegue dirigir se o ator não está preparado, se o ator não memorizou o texto. Então é justamente através desses eventos comprobatórios que vocês sentem na pele o que é ser artista, o que é ser ator, atriz, artista mirim. Você depende do outro. Se o outro erra o texto, como acontece, né? Essas coisas acontecem, você sabe que você pode prejudicar o colega. E às vezes numa repetição você não consegue o ganho daquela cena que foi prejudicada porque o colega errou o texto. Acontece. Ou houve um problema técnico. Acontece. Aconteceram problemas durante essa semana. O mestre Emílio Fontana, ele costumava falar uma coisa e que essa semana eu vi que tem muito a ver. Toda vez em início de carreira, o mestre Emílio Fontana passava mal, e eu estou falando em década de 50, 60, e inclusive para o pronto-socorro, por questão nervosa, não é fácil dirigir. Então ele tinha um problema intestinal que só resolveu depois com sessões de relaxamento, enfim, porque ele falou vários anos, acho que 15 anos no início da carreira dele, ele tinha problemas. Então você imagina se o mestre Emílio Fontana, para dirigir, na ocasião da véspera da estreia, passava mal, o que dirá com o iniciante que vai subir pela primeira vez ao palco, ou que vai ter uma cena para memorizar, para preparar, para fazer um vídeo pela primeira vez? Quer dizer, não é fácil ser ator, atriz. E é justamente para isso que servem os eventos com figurino, comprobatórios para crianças que querem
seguir carreira, enfim, pleitear a carteira de artista mirim, é aqui, agora. Então, na verdade, vocês estão pagando para aprender. E a criança só chega lá, por exemplo, se ela tem apoio e comprometimento dos pais. Faz parte, não é verdade? Porque o ambiente é adulto. Lembrem-se que a legislação trabalhista não permite que criança trabalhe, mas o meio artístico trabalha. Então essa criança, e principalmente os pais, têm que se preparar, principalmente nessas simulações que a gente faz. E se isso fosse uma apresentação com a plateia lotada? E se isso fosse um teste para cinema, para novela, essa cena? Então não foi fácil, mas eu tive sucesso, absolutamente sucesso com o resultado dos trabalhos hoje. Por isso que eu estou fazendo esse vídeo, para agradecer. Porque eu não teria tido esse sucesso, não teria sido capaz, dentro do horário contratado, de fazer um bom trabalho, né? Por isso que a gente sempre fala, nosso lema, juntos somos mais fortes. Uma vez Emílio Fontana, sempre Emílio Fontana. Teve gente que confirmou, não veio. Por que será? Eu não sei. Talvez porque a pessoa saiba que no ano seguinte pode fazer gratuitamente. Teve gente que chegou, não se preparou com a pesquisa. Teve gente que chegou e confessou que não tinha memorizado o texto. Teve gente que chegou com esmalte não preparado, teve que na hora os pais tirarem o esmalte da unha da criança. Teve gente que chegou com brinco, ainda bem que minha produção, ou mesmo se foi no sábado, eu reparei. Então, a gente tem que fazer esses ajustes mesmo com a turma de profissionais. Não é fácil, são muitos detalhes. Estou muito feliz, muito mesmo. Esse evento, o Príncipe e o Mendigo, ele me é muito caro. Eu tenho muito apreço, muito carinho por esse evento, porque eu fiz o filme com o mestre. É o primeiro ano após a morte do mestre Emílio Fontana que eu estou fazendo, aplicando sem a presença física dele. Ele lá, ó, tá conosco, mas não fisicamente, enfim. E muito obrigada pelo comprometimento de todos. Eu vou ficar mais um tempo aqui na produtora, já vou enviar esse vídeo para todos os participantes durante a semana, turma de sábado. Caso tenha alguma dúvida, quem faltou, como eu posso repor, eu estou aqui para ajudar, por interesse, porque um dia o iniciante vai ter uma carreira de sucesso e vai falar: não é brincadeira o curso Emílio Fontana, eu tinha que fazer pesquisa, eu tinha que me preparar, tinha que me memorizar o texto. Carreira de sucesso, aí vocês vão falar: comecei no curso Emílio Fontana, por isso que eu tô com uma carreira de sucesso. Muito obrigada mais uma vez a todos. Juntos somos mais fortes, estamos sempre à disposição. Tchau!